Saudações prezados, sintam-se cumprimentados. Então, bom, estamos para a parte 2 da resolução da ficha de Física 1, neste caso que é a ficha 6, né? Já havíamos resolvido a questão número 1 e 2, agora vamos resolver a questão 3 e 4, né? Então, próxima videoaula vamos resolver dois exercícios assim sucessivamente, né? Quem assistiu o primeiro vídeo sabe por que estou a resolver em partes. O telefone do prof já não está lá muito bem. Mas ok, isso não é o que interessa aqui. O que interessa é a resolução. Então, dizem que duas partículas de massa 2 kg e 3 kg, né? Podemos dizer que massa 1 é igual a 2 kg, tirando dados, né? E a massa 2 é igual aqui a 3 quilogramas, né? Então, dizem, estão se movendo em relação ao observador com velocidades, neste caso esta velocidade V1 nós vamos chamar de 5 metros, ao longo do eixo X. Essa aqui está em X, então vou colocar I, porque está em X. E com velocidades de 5 metros ao longo de X, está aqui, ao longo de X, 5 metros e 4 metros, formando um ângulo de 120 com o eixo X. Com o eixo X, então, essa aqui, a velocidade 2 são 4 metros por segundo. Então, é direção J, né? Dizem que formam 120 ângulos com ângulo X, com o eixo X, respectivamente. Exprima a velocidade de cada partícula na forma vetorial. Bom, muitos já estariam a dançar aqui, mas isso não tem ciência. Não tem ciência, porque o que é que nós vamos fazer? Vamos tentar interpretar o problema. Vamos criar um sistema cartesiano X e Y, né? Temo que esta cor não seja lá muito visível. Vamos criar um sistema cartesiano X e Y. Então, o que acontece aqui, né? Então, dizem que este primeiro aqui que é de massa 1, em relação a X, está caminhando em relação a X e está caminhando em relação a X, então teria um vetor aqui. Em relação a X, que é V1, é igual a 5 na direção I, né? Como está em X, né? Então vamos colocar simplesmente aqui direção I. Então, o que dizem sobre o 2? Dizem que o 2, o corpo 2, que tem a velocidade de 4,2, forma um ângulo de 120 graus com o eixo X, né? Então, vamos lá tentar representar. Nós sabemos que aqui, na verdade, são 90 graus. Então, praticamente, nós iríamos precisar de um pouco mais de alguma coisa para formar os tais 130 graus, né? Íamos precisar de mais alguma coisa. Então, se aqui são 90 graus, então aqui para chegarmos a 30 vai valer quanto? Para chegarmos a 120 vai valer quanto? Vai valer 30, né? Então, o outro estará aqui. Porque ele formou um ângulo de 120 graus. Tudo isso são 120 graus, né? Formou um ângulo de 120 graus com o X. Então, ele estará exatamente aqui com a velocidade que vamos chamar de V2, 4J na direção J, simplesmente podemos dizer isso, né? 4 na direção J. Então, o que nós podemos fazer aqui a seguir? Nós sabemos que deste trouxa até aqui, ele na verdade fez 30 graus, né? Então, nós sabemos que isto até aqui também forma 90. Então, se aqui já fez 30, o ângulo que estará aqui será de quanto? Será de 60 graus. Então, teremos um ângulo de 60 graus aqui. Espero que você esteja a compreender. Se aqui é 90 tudo isso, porque isso aqui é 90. Aqui também teria um de 90. Aqui como já ocupou 30, então só ficamos com
60, né? Então, esta é a geometria do problema. Então, esta velocidade 2, nós podemos representá-la aqui, ou seja, decompô-la em x. Então, teremos a velocidade 2 em x e podemos também decompô-la em y, onde teremos aqui a velocidade 2 em y. Isso era o que era para representarmos a velocidade em forma vetorial. Então, isto é muito simples, né? Então, velocidade 1 em forma vetorial será o quê? Como a partícula 1 só se move somente em x, teremos aqui o 5i. Terminamos por aqui. Então, a velocidade 2 é que nos vai fazer brincarmos um pouquinho, né? Então, a velocidade 2 aqui será o quê? A velocidade 2. Aqui será velocidade 2. A velocidade 2 aqui, na verdade, teria que ser igual à velocidade 2 em y, como está na região positiva, menos essa velocidade 2 em x, menos a velocidade 2 em x que está na região negativa. Então, quem é velocidade 2 em y, quem é velocidade 2 em x? Podemos extrair este triângulo para nós podermos determinar esses dois senhores, né? Então, não sei se a caneta está a saber. Se estiver a se ver, escreva aí nos comentários, diga está a saber, prof. Então, teríamos que extrair este triângulo, que é mais ou menos algo assim, né? Apesar de não ter extraído muito bem. Então, aqui temos 60 graus. Aqui, o lado mais alto, nós temos aqui a hipotenusa, né? A hipotenusa que vale 4. E temos aqui a velocidade em x. Aqui, este lado é igual a este lado aqui, que é a velocidade 2. Em y. Então, vamos usar razões trigonométricas que vão nos permitir acharmos a velocidade 2 em y e em x, né? Velocidade 2 em x. Então, ok. Então, podemos usar seno de 60, né? Seno de 60 graus. O que será seno? Seno eu sei que é cateto oposto sobre adjacente. Então, será cateto oposto em relação a esse que será V2y? V2y sobre a hipotenusa, que é o lado maior do meu triângulo, que é 4. Então, aqui eu tenho 4. Então, o que eu vou fazer? V2 em y isolando será igual ao seno de 60 graus. 4 estava a dividir, vai para lá, multiplica, vezes 4, né? Então, tem que a velocidade 2 em y será o quê? A velocidade 2 em y será seno de 60. O que é seno de 60? Vamos lá fazer aqui, mas acho que é 1 sobre 2. Não é 1 sobre 2, é 0,86. Vai ficar 0,86 vezes 4, né? Multiplicando isto por 4. 0,86 por 4, 0,86. 0,86 vezes 4. Velocidade 2 em y é aproximadamente a 3,44, né? Então, a velocidade 2 em y será aproximadamente a 3,44. A 3,44. Então, agora vamos achar a velocidade 2 em x, né? Então, qual é a coisa que vai me dar isto aqui? Só pode ser o cosseno, né? Então, usarei cosseno de 60 graus. Porque nós sabemos que cosseno de 60 graus é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E adjacente é o V2x. V2x sobre a hipotenusa, que aqui é 4. Então, V2x será cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, teria 1 sobre 2 vezes 4. Então, V2x seria o quê? 4 vezes 1, 4 sobre 2. Então, tenho que vai dar 2. Então, posso ver, depois substituir aqui, né? Posso ver substituir aqui.
posso ver substituir aqui. Aqui na verdade tinha que ficar a velocidade em x menos a velocidade em y. Foi um puzzle. Menos a velocidade em y, né? Menos a velocidade em y. Então, velocidade 2 seria aqui o que? A velocidade 2 em x teria 2i menos o que? A velocidade em y, que é 3,44, que terá uma direção j. Então vai ficar algo mais ou menos assim, né? Vai ficar mais ou menos assim, né? A velocidade deste aqui será dado pela diferença destes dois. Então a velocidade em 2 na forma vetorial fica algo mais ou menos assim. Da forma vetorial fica algo mais ou menos assim. Então aqui prosseguindo com o nosso cálculo, que é neste caso a linha B. A linha B eles dizem o que? Determine a velocidade do centro de massa, né? Bom, para a linha B, onde querem a velocidade do centro de massa, meu Deus, não tá fácil, pessoal. A velocidade do centro de massa, né? Eles querem a velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa é na verdade dado aqui pela massa 1, velocidade 1, é massa, velocidade é um vetor, mas aqui é a massa 2, a velocidade 2, que divide aqui pelo somatório das duas massas, que é massa 1, mas aqui é a massa 2, né? Então, tenho que a velocidade do centro de massa, será o quê? A massa 1 é o quê? É o que, meu Deus? Massa 1 é 2 kg, né? Então, teria 2 vezes a velocidade 1, que é 5i. Vou colocar 5i aqui, né? Mais a massa 2, que é 3 vezes a velocidade 2 centro de massa, que é 2i menos 3,44 j, né? Então, tudo isto dividido pela soma das massas. A soma das massas, como é 2 e 3, vai dar 5. Então, a velocidade do centro de massa será igual a isto aqui, vai dar 10i, que será dividido por 5 logo, né? Mas o que? Isto vezes isto vai dar 6i, que também será dividido por 5, menos isto vezes isto vai dar menos 9, alguma coisa, né? Que é 3,44 vezes 3. É 10,32. Aqui vai dar menos 10,32, que divide também por 5, é o denominador comum, né? Então aqui vou colocar na direção J, né? Então a velocidade centro de massa será o que? Posso dividir esses dois aqui, né? Então 10 sobre 5 vai dar 2i, né? Vai dar 2i. Teria aqui 2i. Mas aqui 6 sobre 5, 6 dividido por 5 dá 1,2i. 2i menos aqui este valor aqui. É só fazer 10 e 32 por 5, né? Então vai dar aproximadamente 2,064 j. Então a velocidade de centro de massa será igual aqui a 2i, 3i, 3,2i, que é a soma disso, menos 2,064
J, né? Então seria isto aqui, matávamos a questão. A velocidade centro de massa é isto aqui, né? Então, vamos para a linha C. Na linha C, o que eles nos pedem na linha C? Vamos lá ler. Eles dizem, determina a velocidade de cada partícula em relação ao centro de massa. A velocidade de cada partícula em relação ao centro de massa. Então, posso dizer aqui que a velocidade 1 em relação ao centro de massa, em relação ao centro de massa será igual à própria velocidade 1 menos o que é a velocidade menos a velocidade em relação ao centro de massa. Velocidade 1 nós sabemos que é 5i. Então seria 5i menos a velocidade do centro de massa, que foi isso que achamos, né? Então eu não vou fazer isso, você vai fazer. Então a velocidade 2 em relação ao centro de massa seria a própria velocidade 2 menos a velocidade em relação ao centro de massa. Faz esse cálculo e coloca aí o resultado. Put the result. Coloca o resultado aí. Então, D dizem o quê? Determina a quantidade de movimento de cada partícula no referencial do centro de massa. Quantidade de cada partícula no referencial do centro de massa. D. Nós sabemos que a quantidade do movimento é um vetor, será dado pela massa vezes aqui a velocidade. Como eles dizem em relação ao centro de massa, então nós vamos dizer que a quantidade de movimento 1 será igual a massa 1 vezes a velocidade em relação ao centro de massa. Então, quantidade de movimento 1 será igual a massa 1, que era 2, é 2, né? Vai ficar 2 vezes o que a velocidade em relação ao centro de massa, que é toda essa expressão, que é 3,2, e menos aqui 2,064 na direção J. Faça isto, acha a quantidade do movimento. Então, como estes serão de cada partícula, temos a partícula 2. Então, para a partícula 2, teríamos a quantidade do movimento 2, seria igual a massa 2 vezes a velocidade em relação ao centro de massa. Então, aplique essa fórmula e acha o outro, né? O engenheiro tem que fazer, não é para eu andar a fazer tudo para ti, senão você vai ficar pateta, né? Então, depois temos a linha E, onde dizem determina a velocidade relativa entre as partículas. Aqui não tem ciência. A velocidade relativa entre as partículas. A velocidade relativa entre as partículas é só fazer a diferença entre elas, né? Porque uma vai para lá, outra vai para lá. Estão em sentidos totalmente contrários, né? Então é só fazer a diferença entre a velocidade 1 menos aqui a velocidade 2. E essas velocidades aqui, no início nós determinamos. Então faça isto para determinar a velocidade aqui relativa. Então depois temos C. C dizem calcula a massa reduzida do sistema. Então, como é que se calcula a massa reduzida do sistema? A massa reduzida do sistema... Ok. Epa! Eu não sei o que está a passar aqui. A massa reduzida do sistema será a massa 1 vezes a massa 2, que divide pela massa 1 mais a massa 2. Essa é a velocidade reduzida do sistema. Então, a massa será igual a massa 1, que é 2, vezes a massa 2, que é 3, sobre a soma deste aqui, que é 2 mais 3. Então, tem que a massa será igual a 6 sobre 5. Então, 6 por 5 é 1,2. Então, a massa reduzida é aproximadamente a
1,2. Então, matamos tudo. Agora é vez do número 4. É vez do número 4, né? Dizem o seguinte. Um observador mede as velocidades de duas partículas de massa M1 e M2 e obtém respectivamente os valores V1 e V2. Determine a velocidade centro de massa relativa ao observador. Isto é muito simples, né? Dizem que a massa temos M1 e temos M2, temos V1 e temos V2, né? Então, se eles querem a velocidade relativa em relação ao observador, nós sabemos a velocidade do centro de massa relativa em relação ao observador. A linha A é só dizer que a velocidade do centro de massa será aqui igual a massa 1, velocidade 1, mais a massa 2, a velocidade 2, né? Mas aqui a massa 2, velocidade 2. Eu quero uma cena aqui. Chico, mas a massa 2, velocidade 2, que divide aqui pela massa 1, mais aqui a massa 2. Matamos a linha A. Era só isso, não tem nada. É só compor a fórmula, né? A linha B, o que diz? A velocidade de cada partícula relativamente ao centro de massa. A velocidade de cada partícula relativamente ao centro de massa é determinada como sendo B, velocidade 1 em relação ao centro de massa. Será igual ao que? A velocidade 1 menos a velocidade em relação ao centro de massa. Então, a velocidade 2 em relação ao centro de massa será igual à velocidade 2 menos a velocidade em relação ao centro de massa. Era só isso. Se quiseres, pode levar isso aqui tudo, substituir aqui. Isso já é contigo, jovem. Já é contigo. Então, acho que por hoje paramos por aqui, né? Por hoje paramos por aqui, então, até o próximo vídeo.